Oh, estamos no ar. Oi, gente. Gente boa. Olha eu aqui outra vez. Vamos aí, pessoal, chegando. Temos coisas muito instigantes para a gente conversar hoje, né? Olha aí, enquanto o pessoal vai arribando, se amontoando aí para prestigiar a Diálogo do Sul, né? Vamos lembrar que vocês devem se inscrever aí no nosso canal do YouTube e ajudar a gente a promover esse canal para a gente conseguir ampliar, né, a audiência, porque a audiência é a nossa vida, é a vida de qualquer meio de comunicação. Tudo que a gente quer é audiência, né? E na medida em que a gente tem audiência, né, está passando aí no baixo da tela o nosso código do Pix, para quem quer fazer uma assinatura solidária através do Pix, ou transferência direta. E quem quiser fazer pelo cartão ou pelo boleto, aí entra no Catarse, tem aí o QR Code no alto da tela, e no Catarse tem as várias modalidades, e você escolhe aí também com quanto você vai colaborar. Quem está ligado aí com as questões da guerra na Europa, a guerra da OTAN contra a Rússia, usando a Ucrânia, né? Usando todos os países europeus. Eu tenho um amigo que está lá em Moscou e ele me mandou um zap dizendo: caindo a primeira nevasca. Olha aí, é o general inverno se perfilando. Europa em crise, né? Vai mergulhar no caos se não resolver acabar com essa guerra, né? Para poder ter gás barato e contínuo, né, fornecido pela Rússia para se aquecer neste inverno. E, gente, ganhamos. Vamos entrar, então, agora no que nos interessa, né? Nós ganhamos. Olha, é muito importante. Veja você que só com ganhar, né, nem tomou posse, só com ganhar a eleição, o Brasil já voltou a figurar no mapa do mundo. De todos os continentes, manifestações de alegria. A nossa América voltou a sorrir e a se abraçar. Até o Biden, não demorou nem uma hora, mandou um cumprimento ao eleito e saudou a lisura do pleito. E isso é muito importante. Lula falou como um estadista, né? Foi gostoso ouvir o discurso dele. Aí, depois, com toda a imprensa do mundo, né? Ele tranquiliza, né? Ele abordou todos os aspectos essenciais. Eu fico só imaginando aqui o que será a posse, né? Vai ser um encontro de chefes de Estado dos mais importantes dos últimos
nas últimas décadas aí. Mais importante que qualquer reunião do G20 aí. Pode crer. O que não se pode agora, gente, é baixar a guarda. Né? Tem que manter todos os espaços ocupados, não perder de vista que nós estamos numa guerra cultural, guerra total, guerra psicológica. Nós temos que manter todos os espaços ocupados, rechaçar as pautas do governo, né? E impor as pautas da mudança. Mobilização de todas as forças democráticas para consolidar a vitória e para garantir governabilidade a Lula. Essa é a questão fundamental. Mas veja aí, né? Hoje, dia 1º, passado já 4 dias de eleição, o inominável manteve aí em silêncio, né? Até agora há pouco, né? Às 16h30 de hoje, né? E falou nada. O pronunciamento à nação do presidente depois do pleito, 1 minuto, dizer, bom, pode dizer que não disse nada. Desautorizou os caminhoneiros, dizendo que a direita não ocupa propriedade como costuma fazer a esquerda. Veja, o inominável, né? Sempre aproveita aí para desqualificar a esquerda. Né? Imagine se fosse o MST que estivesse bloqueando estrada. O que teria acontecido até essa altura do campeonato. Né? Mas aí os caminhoneiros estão aí, ninguém tira eles. Aí, bom, mas o Bolsonaro, né, aí, disse que sempre respeitou a Constituição, olha aí, continua mentindo. E que continuará respeitando. Bom, ele tem que aí permanecer no governo até 1º de janeiro do ano que vem. Né? São muitos dias que podem acontecer muitas coisas. Mas vem cá, ele disse que a esquerda é que ocupa a propriedade, né? Mas ele não desautorizou, muito pelo contrário, ele disse que as manifestações pacíficas são bem-vindas. Olha, o presidente aí ficou pendurado na brocha. Esperava o seu exército, aquele seu exército que ele sempre, né, lhe garantisse a permanência no poder. Alguns até tentaram, né? Estava tudo combinado. Né? O diretor da Polícia Rodoviária Federal, o tal do Silvinei Marques, aí, né? Bloqueou, fez blitz nas estradas, parando os ônibus que levavam eleitores. Isso é inominável. Né? Isso foi sabotagem ao processo eleitoral. Né? Flávio Dino, ex-governador do Maranhão, agora senador eleito, isso é um crime que não pode ficar impune. É crime contra a mais alta instituição da democracia, impedir o voto. A arma da democracia é o voto. Impedir o voto. Tentativa de impedir o voto é crime. Os caminhoneiros, né, paralisaram estradas
por todo o país e o fizeram por ordem de Bolsonaro. Vem ele aí dizer que direita não ocupa bens públicos, mas é o que afirma aí com todas as letras o deputado André Janones, depois dele conversar com lideranças da categoria. Olha, é crime contra a economia popular, pois desabastece a população. É crime de ocupação ilegal de bens públicos, pois as estradas constituem bens públicos. Eles dizem que não aceitam a derrota de Bolsonaro e dão prazo para o Exército ocupar o Planalto. Quantos estão parados? É difícil saber, né? Pois basta um só caminhão ou dois, né, bloquearem uma estrada para tudo. Para tudo. Aí, segundo o Tesouro Nacional, que é quem paga, não? São 360 mil caminhoneiros estão cadastrados para receber o auxílio emergencial para compensar a alta do diesel. Ou R$ 1.000 por mês até dezembro, e eles já receberam 2.000. Que esse auxílio incluía 297 mil taxistas. Parece que são muitos aí. Olha, a Confederação Nacional dos Transportes, que representa 164 mil empresas e mais de 2,5 milhões de trabalhadores empregados, diz que não tem nada com isso. Agora, eles estão aí. Quem é que vai atuar para resolver esse problema? Devia ser o Ministério Público. Como é que o Ministério Público até agora não fez nada? E veio aí o presidente dizer que a direita não ocupa a estrada, já são comunistas os caminhoneiros agora. Em 2018, o Ministério Público mandou para lá a polícia, a Força Nacional, que atuou junto com as polícias rodoviárias estadual e federal tal, para resolver. E agora, quem é que vai resolver? Eu pergunto, quem é que vai pagar essa conta? Tem gente que perdeu a hora de embarque, tem gente que perdeu o compromisso de negócio. Agora, veja o seguinte, o silêncio do Inominável estava me preocupando muito, e a fala dele, o mesmo que nada, né? Porque é o silêncio do Estado-Maior das Forças Armadas. É o silêncio dos generais do Partido Militar, que é quem realmente manda nesse governo de ocupação. O Inominável, imitando Trump, né, poderá nunca aceitar a derrota, mas permanecerá estrebuchando, né? O jus esperneandi tem direito de espernear, mas os generais têm blindado fora dos quartéis no Rio de Janeiro, em São Paulo. Eu quero saber por ordem de quem, para quê? Os fascistas não dão descanso, não darão descanso. Estão mobilizando para amanhã, feriado de finados, uma grande marcha em direção aos quartéis para pedir intervenção. Veja que o presidente não desestimulou, falou que manifestação pacífica é bem-vinda. Então é isso, né?
atendendo ao apelo do povo, atuam mais uma vez como os salvadores da pátria. É o que nos diria aqui o Lerner, né? Isso certamente estava programado, ou está programado. Quem é que vai saber? Mas parece que não deu certo. Os generais terão que voltar aos quartéis, perder a rica boquinha ganhando 100 contos por mês, no mínimo. É o que determinou, sabe quem? Quem que determinou que eles devem voltar para os quartéis? O Deus dinheiro. A voz que fala mais alto. Nós acompanhamos todo esse processo, né, desde o início, a sabendas de que somente a direita e o dinheiro teriam condições de derrubar o governo de ocupação, derrotar o fascismo. Então, está aí, aconteceu. A direita terá que se ressignificar a partir de agora. Apoiou-se na ultradireita, no fascismo, numa tentativa de aniquilar com a esquerda, não conseguiu. Agora terá de participar de um governo de concertação em torno de um projeto de salvação nacional. Mas um governo de concertação, veja o seguinte, um governo de concertação não pode ser um governo de perdão, que é o que aconteceu aqui em todas as transições. Os crimes têm que ser punidos. Caso contrário, cessarão nunca. Aquela sensação de impunidade, eles não acabam nunca. Acaba nunca. A harmonia entre os poderes, ela foi quebrada totalmente a partir de 2011, né? Quando passou a vigorar a teoria do domínio do fato. Daí para frente, a judicialização da política, a serviço da estratégia de guerra híbrida, né? O lawfare, guerra jurídica, né? Para acabar com a festa de governos progressistas, né? E devolver o poder aos militares. Tudo dentro da lei e da ordem. Foi a desarmonia entre os poderes, né? Facilitou a apropriação do orçamento da União por facções de parlamentares que são que são bandidos. Não satisfeitos, foram além, né? E criaram o orçamento secreto, né? As emendas de relator a distribuir recursos para bases de apoio a serem utilizados por fins eleitorais. Crimes eleitorais foram cometidos a granel, como o uso da máquina governamental e abuso do poder econômico por empresas e grupos de interesse, tudo impune, né? Como se nada. Agora o Lula, na campanha, prometeu acabar com o orçamento secreto. Vamos ver. Será a sua primeira derrota ou a sua primeira vitória? O grande desafio para as forças democráticas é o de recompor segurança jurídica. Quer queiram, quer não,
né? A desmoralização da política através da judicialização foi das mais importantes vitórias do lawfare, da guerra jurídica, da guerra cultural levada a cabo pelos Estados Unidos e aqui as nossas forças, utilizando as nossas forças armadas. E agora? Né? Reconstruir a segurança jurídica sem mudar a estrutura do judiciário, né? Sem alterar a índole dos supremos juízes. Gente, é o Estado que tem que ser reformado. É a democracia que precisa ser repensada. Tem mais coisa aí que eu gostaria de falar para a gente, para provocar aí vocês. Vê o seguinte, a Michele Bolsonaro aparece em fotos, né, vestindo uma camisa com a bandeira de Israel. É simbólico, né? E identifica que essa nova direita fascista está preparada para continuar seus planos de gerar o caos. O Israel, aí, no caso, significa o neopentecostalismo sionista, né? E sua estratégia de transformar o país numa teocracia evangélica, né? A tal de ditadura do credo único. Saímos da ditadura do pensamento único para a ditadura do credo único, mas não passarão. Mas nós temos que saber das coisas que estão acontecendo. Bispos e pastores participaram de uma convenção aí no dia 15, com participação de figurões golpe do mundo inteiro, aí, principalmente dos Estados Unidos, para consolidar a estratégia para as múltiplas denominações religiosas pentecostais e neopentecostais. Eles querem o mundo de joelhos a implorar redenção a um Cristo e misericórdia. Já conquistaram 30% da população, querem ter a maioria em menos de um decênio. É preocupante isso, né? E mais, né, quando se considera que o Estado de São Paulo, o mais rico e poderoso, caiu nas mãos, né, dessa direita. Né? Direita que considera que o poder da República caiu em mãos de quem vai transformar o país numa Venezuela. Que é uma bobagem maior que essa aqui. Né? O Brasil vai, com a vitória de Lula, o Brasil, pressupondo, né, que lá existe uma feroz ditadura, e o povo na miséria. O Bolsonaro cansou de repetir isso. O que pouca gente sabe, eu vou dizer para vocês, é que a estratégia do partido militar, o que o partido militar mais inveja, né, mas que é repetir o que foi feito na Venezuela.
um governo de militares com aprovação popular. Só que lá, os militares chegaram ao poder através de uma revolução e têm apoio popular porque fizeram uma revolução social. Aqui, os militares usurparam o poder, né, através da farsa eleitoral. E eles continuam dizendo, né, e agora eles não foram eleitos, mas tiveram 48 milhões de votos. Entendeu? Legitimados pelo voto popular. Eles querem se manter no poder. Né? Esse Tarcísio de Freitas, capitão do Exército, né, ex-ministro da Infraestrutura, ex-membro das tropas brasileiras que participaram das missões de paz no Haiti, que não por coincidência eles atuam como uma máfia dentro do palácio, né? E, ademais, né, é filiado ao Partido Republicano, né, o braço político da Igreja Universal do Reino de Deus, né, do bilionário bispo Edir Macedo. Moro e Dallagnol, né, 2 agentes dos Estados Unidos, eleitos e compondo a linha de frente dessa nova direita bolsonarista, que conquistou também importantes bancadas no Congresso, né, e que estão distribuídos em vários partidos. Bancada da bala ampliada, bancada do boi ampliada, bancada evangélica ampliada. Né? A bancada evangélica aí, agora também com a Damares Alves, né, que foi a ministra que liquidou com a Justiça de Transição, entregou a Comissão de Anistia para os militares. E ainda temos mais um aspecto a considerar. Em julho, né, em Brasília, realizaram a 15ª Conferência de Ministros de Defesa das Américas, né, criada por iniciativa dos Estados Unidos em 1998, para atualizar as políticas de segurança de acordo com os novos tempos. Né? Eram tempos de imposição do pensamento único, sistematizado pelo consenso de Washington. Né? A ditadura do capital financeiro, que foi implantada, então, aí, segundo a doutrina de segurança, qualquer oposição ou pensamento único é tratado como inimigos. E nessa última reunião, eles aprovaram uma nova doutrina, né? Atualizaram a doutrina de acordo aí com os novos tempos. Dissuasão integrada. O que é isto? É concentrar todos os recursos contra o inimigo comum. Quem é o inimigo comum? Eis aí o problema. Para a nossa América, o inimigo comum é o imperialismo yankee, né? Para você, para mim. É o neoliberalismo em sua fase de ditadura do capital financeiro. Agora, para os yankees, continua sendo Cuba, Nicarágua, Venezuela e quantos quiserem se opor à sua hegemonia. Mas surgiu um fato novo, explícito, na nova doutrina Biden. O inimigo real é a China e é a Rússia.
O plano estratégico de Biden coloca a Europa refém da política expansionista e belicista dos Estados Unidos, que tem mais de 100 mil soldados acantonados na Europa em mais de uma centena de bases militares, e acaba de enviar um reforço de 20 mil tropas especiais, ademais de bilhões de dólares para ajudar a Ucrânia. Veja, esforço inútil que prolonga uma guerra inútil, que tem como único perdedor o povo europeu. A Europa submersa em crise econômica, está lá, estagnação com inflação, falta de energia e logo vai faltar também alimento. Pois sem energia não há produção. O inverno chegando. Em Moscou, segundo aí meu amigo Júlio Abas mandou um zap de lá, já caiu a primeira nevasca. Logo, Ucrânia, Polônia, Alemanha estarão cobertos de gelo, né? Temperaturas de mais de 10 graus negativos, abaixo do zero. Então, qual é a situação? Né? Virem as costas para o invasor Yankee. Façam as pazes com a Rússia e terão o gás mais barato do mundo para aquecer suas casas, salvar a vida de suas populações. Mesmo recado a gente dá aqui para a esquerda e para a direita. Virem as costas para o invasor Yankee. Né? Façam as pazes com a Rússia e a China. E, através dos BRICS, vamos a criar um mundo novo. É isso aí, meu pessoal. Hoje não tinha a Vanessa aí, então eu aproveitei para... Ah, ela aí. Eu aproveitei para... Eu estou aqui, ouvindo. Eu aproveitei aí para me estender um pouco na minha reflexão aí. Estava aqui ouvindo, pensando, refletindo também sobre essas questões. Deixa eu fazer um informe, São Paulo. Pessoal dizendo aí que entrou no canal, não sei o que do canal. A gente está com problema de direito autoral no YouTube. E então, por hora, estamos usando esse canal aqui, mas a gente grava aqui e coloca lá no outro canal, certo? E assim que for restabelecida a devida ordem no YouTube, as coisas voltam à normalidade. Mas, enfim, foi uma bobagem aí que eu cometi, fazendo um react do debate, e aí a Globo nos derrubou. Então, vamos ver se eles têm compaixão e nos devolvem o canal. Mas é isso. A gente faz a live aqui e sobe lá depois. Sobe aonde? No Opera? No canal normal, só não pode fazer transmissão ao vivo por hora. Nós estamos tentando reverter. Bom, é isso. Agora temos uma aqui. Hoje foi um dia bem movimentado, né? Aqui no Brasil a gente vai de 0 a 100 muito rápido. Muito rapidamente. Tem informação aqui de que quem vai para Lula é o Mourão, não vai ser o Bozo, vai ser o Mourão.
São Paulo tem 162 quilômetros de congestionamento. E eu estou aqui trancada em São Paulo, porque a Anhanguera em Jundiaí está parada também. Então, imagina. Anhanguera, Bandeirantes também? Não, não. Bandeirantes, Anhanguera e a Gabriel Paulino Couto. Bispo Gabriel Paulino Bueno Couto. Tudo parado. É vergonhoso, né, gente? O pessoal não sabe perder, porque a gente já sabia que eles não sabiam. Não sabem perder e aí fazem esses atos terroristas com o apoio da Polícia Federal, o que é criminoso. Então, estamos bem longe da normalidade, né, neste momento aqui. E o que né? Cadê o Exército, né? Cadê o Exército? Cadê o Exército? Cadê as instituições? Cadê o STF? O Alexandre de Moraes mandou enfim, parar os bloqueios, a polícia não faz nada. Parece que a Polícia Rodoviária Federal é o último reduto do bolsonarismo raiz, né? Então, por isso, eles estão fazendo essas ações. Agora, é preciso ter punição. É preciso punir. Mas, bom, deixa os golpistas para lá, eles vão ter que se virar entre eles, né? Bolsonaro vai ter que dar um jeito, porque daqui a pouco começa a ter desabastecimento nas cidades. E em Jundiaí, por exemplo, onde eu moro, 60% votaram no Bolsonaro. Então, assim, estão sentindo o gostinho agora dos mal perdedores. As pessoas muito putas da vida, porque ontem ficaram 5 horas. Ainda bem que eu não fui embora ontem. Eu ia embora ontem, mas as pessoas ficaram 5 horas presas no trânsito. Paradas, né? Não é nem trânsito, paradas no bloqueio. E é isso, se fosse qualquer movimento social com alguma reivindicação legítima, a gente teria tomado já a bala de borracha na cara. Agora, o que também é curioso, informação aqui de bastidor, é que eles não sabem o que fazer. Eles estão bastante perdidos, por enquanto. Eu estou num grupo, estou infiltrada aqui em grupo deles, e eles estão brigando entre si, porque eles não sabem o que fazer, o que vamos fazer. Tipo, Bolsonaro deu apoio, e eles estão questionando o apoio que o Bolsonaro deu, porque o Bolsonaro disse, não faremos como a esquerda, né, que impede o direito de ir e vir. Ué, e eles não estão impedindo o direito de ir e vir? É justamente o que eles estão fazendo, impedindo a liberdade, eles não defendem a liberdade? E cadê a liberdade de ir e vir? Não é petista que está parado no trânsito. Eles estão parados no trânsito, todo mundo, petista, não petista, bolsonarista, não bolsonarista. Enfim, então eles estão meio perdidos em qual o caminho, o que fazer. Mas vamos lá, vamos ver se tem comentário aqui. Flávio Arruda, esta live é para todos públicos? Sim, essa live é para todos, é aberta. Você pode compartilhar para os seus amigos, ou o alcance está limitado. Bom, o alcance aqui sempre está limitado, porque o Facebook tem um algoritmo que não nos favorece. Vamos lá, se tem alguma perguntinha, algum comentário. Lembrei do haitiano Paulo, que disse, Bolsonaro, você não é mais presidente. Na verdade, o presidente era o Lira, né? O Arthur Lira era o presidente, de fato, do Brasil, com o manejo do orçamento secreto, e o Bolsonaro era só o mito, só a pecinha que ficava ali para dar sustentação. Pedro Santos. Paulo, o que falta para a esquerda conseguir disputar minimamente o interior de São Paulo? Boa pergunta. Tarcísio foi um golpe duro para vocês, imagino. Mas imagino, não só para nós. O Tarcísio foi um golpe duro para a gente aguentar, para o Brasil aguentar. Olha como é que Mourão, 2 milhões de votos no Rio Grande do Sul. Entendeu? Aí o Tarcísio, eleito governador do estado, olha, Mourão, Dallagnol. Moro.
Moro. Mas deixa eu fazer uma análise um pouco menos catastrófica, menos... Voltando aqui ao comentário do Pedro. Bom, essa parte da esquerda é um pouco mais difícil, mas assim, Tarcísio foi um golpe duro para vocês. Foi um golpe muito duro, mas a gente reconheceu a derrota, né? Ninguém da esquerda conseguiria ganhar, mesmo contra o pior de nós cariocas, realmente, não conseguimos. Agora, o que eu acho, e o Tarcísio já declarou, então o Haddad já fez ponte com o Tarcísio, para o Tarcísio fazer ponte com o Bolsonaro, para, enfim, né, aceitar e ter um mínimo de normalidade. E o Tarcísio disse o quê? Que vai governar, que vai para o centro, que vai fazer um governo de centro. Então, o que acontece? Tirando o Bolsonaro do poder, tirando o Bolsonaro da presidência, o Brasil volta a ser o Brasil de sempre, um Brasil do centrão. Eu estava vendo manchetes, um trabalho maravilhoso que a Universidade Federal Fluminense faz, que é analisar manchetes antigas. E aí tinha a manchete de 20 anos atrás, né, quando Lula foi eleito presidente pela primeira vez. E um dos destaques em um desses jornais era que Lula não teria apoio nos estados. Tinha um ou dois estados só. Então, a manchete dizia assim: Lula é eleito presidente, mas vai ter o contrapeso. E o contrapeso eram os governadores. E bem, trabalharam bem. O governo Lula e os governos ali de centro, de direita, trabalharam bem, entende? Então, como o Brasil, apesar de ser uma nação federativa, né, apesar de a gente ter uma federação, é muito dependente do poder central. E eu acho que é isso. O Tarcísio ele vai ter que fazer uma correção de rota e não vai fazer uma gestão tão miliciana quanto faria se tivesse Bolsonaro. Ele vai ter que dar uma guinada para o centro, minha opinião. Agora, o que falta para a esquerda disputar o interior de São Paulo é difícil. Não saberia responder. Tem que a esquerda precisa se recompor como esquerda, assumir a luta de classe, tá? Reorganizar as classes trabalhadoras. Mas no interior de São Paulo? Tudo, claro. O interior de São Paulo está muito industrializado. A descentralização industrial foi um processo que quase toda cidade tem aí um monte de indústria. Eu vejo Jundiaí, por exemplo. A gente não consegue trazer trabalhador. E é uma cidade industrial. Jundiaí é industrial. Mas cidades mais agro, não sei, não vejo. Não tem. Veja, o índice de urbanização em São Paulo é mais de 90%. Claro, mas tem cidades que são mantidas pelo agro. Não. Agudos? Não, Agudos, Lençóis Paulista, ali, o entorno de Bauru é agro. Isso, mas domina a área urbana. E toda cidade é. Mas é. Jundiaí é uma cidade industrial. Não, Jundiaí, claro. Campinas é uma cidade industrial. Mas mais para o interior, se a gente pega lá Tupi Paulista, Dracena, Presidente Epitácio, aquela região ali de Presidentes e etc. Sim, aí o Pontal do Paranapanema, ali não tem. Ilha Solteira, é agro. Você tem a cidade, claro, as pessoas não moram porque o agro hoje não emprega, né? Você tem máquinas. As pessoas vivem em cidades, mas o motor forte é o agro ali. O que injeta dinheiro na economia é o agro. Até ali o Vale do Ribeira, onde é Bolsonaro, onde é a cidade de origem do Bolsonaro, né? Esqueci o nome da cidade, mas ali também é agro. Não tem indústria ali em Eldorado Paulista. Eldorado Paulista, uma região completamente muito pobre, muito difícil ali, sei lá. Bom, vamos ver o que mais temos aqui.
Lúcia Mari Ramos. Paulo, qual deve ser o papel dos governadores nessa tentativa de golpe usando a fantasia de caminhoneiros? Fantasia de caminhoneiros eu gostei. Ué, o que aconteceu? Aqui. Qual o papel dos governadores na tentativa de golpe usando a fantasia de caminhoneiros? Porque não são caminhoneiros, né? Os caminhoneiros, né? Eles ficaram pendurados na brocha. O Bolsonaro ficou pendurado na brocha. Eles tinham tudo planejado e não deu certo. Mas o que o senhor acha que não deu certo? Porque o Deus Dinheiro falou mais forte. Aí já estou propondo aí, eu quero conversar aí com as pessoas que entendem um pouco mais da questão militar, né? Por que os militares não entraram? É uma voz aí. Mas vamos fazer uma conjectura. Vamos fazer, só pensando aqui. Bolívia. Evo Morales ganha as eleições. O OEA não reconhece. Ou seja, a voz dos Estados Unidos não reconhece a eleição. Polícia Militar se insufla, né? Como é que chama isso? Quando se ergue? Se subleva. Se subleva. A Polícia Militar se subleva no país. Começa o golpe. Aí tudo orquestrado. Vem numa sequência de fatores. A Jeanine Áñez se autoproclama presidente do Senado e então toma a presidência. Um roteiro. Tinha um roteiro ali. Tem um roteirinho, bacaninha. No Brasil, Lula eleito. Imediatamente, 30 minutos depois, Biden está mandando uma mensagem dizendo: parabéns, reconhecemos a eleição de Lula. Então, qual seria o roteiro possível de se fazer um golpe, mesmo com militar, mas sem os Estados Unidos? Aqui, na América Latina. Olha, essa greve dos caminhoneiros pode gerar uma situação caótica. Mas eu acho que até é errado a gente falar greve dos caminhoneiros, São Paulo, porque isso é lockout, não é greve dos caminhoneiros. Mas, enfim, para a audiência, a ocupação das estradas pelo. Isso. Só explicar para a audiência a diferença. Uma greve é quando setores. Sim. Não, mas se explicar, nem todo mundo sabe isso. Claro. Uma greve é quando um setor de trabalhadores realiza uma paralisação com uma pauta. Qual seja ela, melhores condições de emprego, melhores salários. Isso é uma greve. E é sempre legítima quando é realizada por trabalhadores. O que está acontecendo neste momento não é uma greve de caminhoneiros. Os líderes dos caminhoneiros, como o São Paulo já falou muito bem antes daqui de eu abrir a câmera, o líder dos caminhoneiros já disse, a confederação deles já disse que não tem nada a ver, o sindicato, né? Disse que não tem nada a ver com isso. Então, o que acontece? Quem está fazendo isso? Em Santa Catarina, está muito escancarado, que são os setores de empresários, que são os setores do agro, que estão fazendo justamente para criar o caos, certo? Então, isso está bastante evidente. E lockdown é exatamente isso, quando os setores ricos, setores... Os donos da produção fazem. Os donos da produção, os chefes, fazem a greve, impedem o trabalhador de trabalhar e faz isso para desestabilizar governos, desestabilizar as gestões. Acontece muito, o tempo todo na Argentina. E o problema disso é que gera desabastecimento, as pessoas ficam putas e então começam a cobrar, né, do governo. Então é isso que está acontecendo agora, o chamado lockdown. Os caminhoneiros estão lá presos. E muitos desses caminhões que estão paralisando estão vazios. A maioria está vazio. Enquanto os caminhões que realmente, as pessoas que realmente estão trabalhando, estão sofrendo por conta da carga, porque muitos transportam carga viva e viva. Então, como em 2018 ou 18, creio, morreram animais, galinhas que são transportados, enfim, vários gado, cavalo é transportado.
E esses animais morreram por falta de ração. Então, é isso que está acontecendo. Mas qual que o senhor acha, voltando à pergunta da Lúcia, qual o senhor acha que deve ser o papel dos governadores? Os governadores têm que movimentar as polícias para liberar as estradas. Assim de simples. Polícia militar e polícia rodoviária, porque todo estado tem sua polícia rodoviária também. Aí nós temos uma polícia rodoviária federal que é golpista, né? Estava aí a fim de boicotar as eleições. Né? Agora, cada estado tem sua polícia rodoviária e tem a sua PM, tem que cada estado desimpedir o seu trecho de estrada. Senão, que olha, a coisa, né, gera caos. E aí aparecem os milicos como os salvadores da pátria. Essa é a cartilha. Né? Olha só uma pergunta aqui. Eu não entendo nada, não sei se a gente vai conseguir responder, né? Mas a Miriam Aile pergunta: Lula não poderia entrar com uma ação para assumir antes de janeiro, já que Bolsonaro não sai do banheiro presidencial? Não sei qual é o trâmite legal, se isso seria possível. Tem um rito. Eu acho que essa história dos caminhoneiros é isso. É um problema do Bolsonaro, gente. Vai ter desabastecimento, o Bolsonaro vai ter que lidar com isso. As pessoas vão ficar bravas, é o Bolsonaro que tem que lidar com isso. Lula só é presidente em janeiro. Aí a gente vê o que faz. Mas agora, deixa ele se matar. Não literalmente, obviamente, né? Uma figura de expressão aqui. Não, ele já fez um chamado à concórdia e tal. Ele está chamando todo mundo. Mas... Bom, para encerrar, tem uma pergunta muito boa aqui da Mariana. Paulo, fale um pouco sobre como será a relação internacional do governo Lula. Você acha que podemos crescer sendo parceiros de qual países? Acho essa pergunta muito boa. Olha, ele disse isso. O discurso dele foi um discurso de estadista, né? ênfase na integração regional, Mercosul, né? Unasul, e o que é mais importante, não é? Relações com todo mundo, respeito à autodeterminação dos povos, não intervenção, princípios sagrados do direito internacional. E, gente, cá entre nós, os BRICS. A volta do Lula ao poder vai ser um retorno do Brasil aos BRICS. E isso vai mudar a configuração do mundo. Esse mundo, né, que está sendo desmontado pela China e pela Rússia, né, vai se conformar com os BRICS. E o Brasil vai jogar um papel muito importante nisso, seja pelo potencial de riqueza e de desenvolvimento que tem, né? E seja pela liderança política do Lula. É impressionante, o cara, né? Como é que todo mundo quer abraçar o cara, pô? A gente estava com muita saudade, seu Paulo, de saber o que é a normalidade. A gente quer ter o direito de brigar com o Tarcísio, de odiar o Tarcísio e de ir na rua protestar contra o Tarcísio, mas em paz, entendeu? Fazendo isso democraticamente, lutando por políticas públicas, lutando por uma melhor educação em São Paulo de forma democrática, como sempre fizemos, sempre
estivemos na rua lutando por melhores condições. Agora, o que aconteceu no Brasil nos últimos 4 anos foi uma completa aberração. Uma amiga, ontem eu fiz jantar com uma amiga mais jovem, e ela olhando assim para a televisão, e ela assustada, ela dizia, mas é assim que funciona, então, na democracia? Tipo, o presidente é eleito, aí o presidente do Congresso já reconhece e fala, a partir de amanhã nós vamos trabalhar com Lula, a partir de amanhã Lula é o presidente, o mundo inteiro saúda, a China diz, Brasil é convidado para integrar a Rota da Seda, Noruega já libera os fundos para recuperação, a preservação da Amazônia, os bilhões que estavam lá parados. Fernandes corre aqui, já abraça Lula, já é aquela sensação de o Mercosul voltou e esperança e tudo. E eu falei, pois é, foi assim. Desde a redemocratização era assim que as coisas aconteciam. O problema aconteceu durante 6 anos. Durante 6 anos foi né? Esses 6 anos foram assim surreais, foram absurdos, completamente fora do padrão democrático. Na democracia a gente pode brigar, pode não gostar um do outro, mas a gente senta, conversa, se ajeita e segue, né? E não faz igual o Bolsonaro, que não reconhece vitória, faz picuinha, fica catimbando. Inclusive, na democracia, o presidente tem um clube de futebol. Bota a camisa do clube. E não fica trocando de clube toda hora, que isso é uma patifaria. Bolsonaro bota a camisa do Flamengo, do Palmeiras, do meu Santos querido. Um vexame, entendeu? Aquilo é uma desonra, esse homem meter a camisa do Santos. Santos um time glorioso, aquele homem horroroso com a camisa do meu time. O cara não tem nem fidelidade de time. Vai ter fidelidade de quê, esse homem? É isso, gente. É isso. É isso aí, gente. Vamos encerrar, então, não é, gente? Muito obrigado aí pela atenção. É isso. E a luta é contínua. Não se pode baixar a guarda. Jamais. Manter a mobilização, redobrar os esforços de mobilização e de conscientização, né? Aquilo que a gente sempre repete aí, dizer a verdade ao povo. Vamos dizer a verdade ao povo, a esses 48 milhões que estão aí, né, sustentando, né? Vamos dizer a verdade para esse povo. Deixa eu só mandar um abraço aqui especial para a Miriam, que eu encontrei aqui num dos protestos na rua, enfim. A gente sai nessas marchas, é imensa, e você vê que a gente consegue se encontrar, porque é como se fosse uma grande coletividade mesmo, como se todos nós fôssemos camaradas, companheiros. Então, gente, obrigada. Cadê? Vamos curtir esse canal, curtir aqui o vídeo, ajude a gente a crescer. E o mais importante... Aqui. Opa! Estão me trollando. Aqui. E o mais importante, né? Esse projeto só é possível com a ajuda de vocês. Sobrevivemos a esse governo golpista. Falta pouco para um governo democrático. Precisamos sobreviver até lá, né? E buscar financiamento e garantir nossa continuidade enquanto Diálogos do Sul. Então, apoie esse projeto. Você pode mandar um Pix de uma maneira muito fácil. Manda aí pix@dialogosdosul.com.br, certo? Beijos e abraços. Faz o L. Vamos fazer um país melhor. Vamos. Jornalismo independente, análises, opiniões, o porquê atrás dos fatos. Contribua com o nosso projeto. Faça uma assinatura da Diálogos do Sul.